Olá, rapaziada. Epá, grande paródia aqui no vai, pá. Grande paródia, pá. Vamos lá então à nossa aula, pá. E tu, pá? Então, tens estudado alguma coisa ou quê, pá? Nova, malta é jovem, malta muito novo, vou estudar. Vou aproveitar o tempo para estudar. Então pensa lá em estudar e vê lá se tomas atenção. Portanto, o que se pretende é, recorrendo a uma mudança de coordenadas conveniente, determinar uma expressão para os seguintes integrais triplos, utilizando integrais iterados. Queremos determinar o integral de volume, portanto, dx de y dz, onde v é, portanto, o volume descrito aqui. V igual ao conjunto dos elementos x, y, z pertencentes a R3, tais que x² mais y² estará compreendido entre 9 e 1 e z compreendido entre também 9 e 1. Ora bem, em primeiro lugar vou fazer um esboço gráfico desta figureta. Então eu vou aqui desenhar um sistema de eixos, eixo dos z's, aqui será o eixo do x, aqui será o eixo dos z's e aqui será o eixo dos y's. Temos, portanto, aqui x² mais y² menor ou igual que 9, maior ou igual que 1. À primeira vista, isto parece ser uma circunferência. E é, se virmos a figura de cima. Quer dizer, eu tenho, digamos aqui, eu quando referi a circunferência, queria dizer, portanto, digamos o bordo, não é, da figura vista de cima. Na realidade são dois círculos, centrados, portanto, na origem. Um tem raio 9, vamos dizer que está aqui, 9. Tem raio 3, peço desculpa. Uma coisa mais ou menos assim. 3. A outra parte já não vimos. Portanto, terei que utilizar mais ou menos isto. Será mais ou menos isto. Depois teremos um outro cujo raio é 1. Este aqui vê-se. Este aqui não se vê. E, portanto, aqui não há qualquer indicação do z. Digamos que o z aqui seria qualquer. Mas não. Temos aqui esta restrição a z. O z está entre 1 e 9. Um que esteja aqui, mais ou menos. Que esteja aqui mais ou menos, vamos supor, e 9 que esteja aqui. Portanto, o que eu vou ter é uma coisa deste género. Será um cilindro, estão a ver? Aqui o z, aqui é 1, aqui é 9. Então aqui é cortado, né? Pelo plano z igual a 9. Seria mais ou menos assim. E aqui também é cortado pelo plano z igual a 1. O que daria qualquer coisa assim. Quer dizer, a figura é esta. Esta figura. Como estão a ver. Penso que esta coisa nem era assim difícil, não é? De desenhar. Ou de ver que realmente o que se pretendia, não é? O que se pretendia, portanto, num esboço gráfico seria uma coisa mais ou menos, não é? Deste género. E, portanto, agora eu terei que fazer este integral, digamos, do volume. Então, o que é que vocês acham disto? Isto está a ser difícil para vocês? Estão a entender isto? Digam lá. Acham que isto é difícil? Mas está difícil. Está difícil. Bem, não é assim tão difícil. Tomem atenção então. Ora bem, se eu pensar aqui num domínio de projeção, eu poderia escolher y ou x, poderia escolher z ou x, ou z ou y. Mas digamos, o melhor, digamos, plano para poder fazer, digamos, um domínio de integração, não é? Um domínio de integração é, digamos, estar a ver a figura de cima. E, portanto, o que eu quero dizer, o melhor que eu aqui posso encontrar é o y ou x. Quer dizer, em y ou x,
eu vou ter realmente duas circunferências. Uma de raio 3, que seja este, e outra de raio 1, que seja este. Então, a equação de uma circunferência de raio 3 é, como se sabe, x² mais y² igual a 9. Da raio 1 será x² mais y² igual a 1. O que se pretende é que, digamos, e isto pelo enunciado, que o círculo esteja entre 9 e 1, se está, digamos, será uma coroa, não é? Será uma coroa, será isto que eu aqui tenho, como é fácil de ver. Como é fácil de ver, penso eu, e escolhendo aqui uma outra cor, será, portanto, esta coroa que vai ser, digamos, a base da minha figura, não é? Vista da parte de cima. E, portanto, o que eu significo é que, explicitando aqui o y nesta primeira equação, eu fico com y igual a mais ou menos, não é? Raiz de 9 menos x². Então esta aqui em cima é mais raiz de 9 menos x². Esta aqui em baixo há de ser menos a raiz de 9 menos x². Da mesma forma, fazendo a mesma coisa para esta, para x² mais y² igual a 1, facilmente eu tiro que y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x², entendendo por a positiva esta que aqui está, escolhendo agora aqui talvez uma cor melhor, vermelho, né? Esta aqui será y igual à raiz de 1 menos x², e portanto esta aqui, esta em cima, não é? E agora a outra, não é? A outra, que é esta que eu aqui vou desenhar, esta, será precisamente menos raiz de 1 menos x². Posto isto e utilizando, portanto, este domínio de integração, é fácil de ver que, digamos, o bordo, como eu quero um volume, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou calcular o volume todo, não é, do cilindro, e depois a subtrair-lhe, não é? Aliás, aqui esqueci-me porque sou um bocado despistado, espero que vocês entendam. Falta-me aqui esta outra parte, não é? E digamos, a coisa seria esta, não é? A coisa seria esta. A figureta seria esta. Claro que aqui tem um buraco. Isto aqui é um cilindro, não é? Com um buraco. Mas mais ou menos isto, não é? Mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Mais ou menos isto. Espero bem não me estar a confundir em algo. Portanto, eu para calcular o volume desejado, eu poderei pensar em calcular o volume deste cilindro todo grandão, não é? Sem o buraco, e depois tirar-lhe o buraco. Ou seja, seria um integral onde o x, reparem aqui, o x está entre menos 3 e 3, digamos no círculo mais externo. No círculo mais interno está-me a variar entre menos 1 e 1. E portanto eu faria o integral triplo com o x a variar entre menos 3 até 3. O y, reparem, vai-me variar entre a parte de baixo, que é entre a parte de baixo, digamos, deste grande, não é? E aqui é um 9, menos raiz de 9 menos x², até à outra parte, não é? Que seria a raiz de 9 menos x². Depois teria a variação de z, e a variação de z vai ser precisamente o z entre 1 e 9. 1 e 9. Isto aqui seria dz, dy, dx. Cuidado que este dz, em primeiro lugar, significa a variação aqui do z, depois da y, a variação do y, e finalmente a variação do x. Menos, depois, não é, o integral com o x a variar de menos 1 a 1, com o y a variar de menos raiz de 1 menos x², como estão aqui a ver pela figura, não é? Até a raiz de 1 menos x², depois finalmente o z
que me estaria a variar da mesma forma entre 1 e 9. E aqui escrevia dz, dy, dx. O cálculo destes integrais não é fácil, não é? Envolve aqui raízes, e depois teríamos que fazer substituições trigonométricas. O melhor, quando a figura assim se apresenta, né? Apresenta aqui uma simetria, estão a ver? Relativamente ao eixo dos z's, o melhor é optar por coordenadas cilíndricas. Às vezes, em casos, por exemplo, de esferas cortadas por cones, coisas desse género, centradas, é preciso também, às vezes, tomar atenção a certos pormenores que só com a prática nós vamos ter, digamos, uma habilidade, um faro para fazer determinados artifícios, habilidades, vá lá. Então, neste caso, eu vou optar por coordenadas cilíndricas. E as coordenadas cilíndricas dizem-me que o x é igual a ρ cosseno de θ, o y é igual a ρ seno de θ e o z mantém-se, z igual a z. Este ρ é o comprimento, digamos, do raio vetor, mas no plano em que eu estou a integrar, não é? O ρ está por aqui, estão a ver? O ρ está-me a variar por aqui, é um raio vetor, está entre este e este, sempre a percorrer isto, entre este e este, aliás, e depois a percorrer daqui até aqui, não é? Mas aqui o ρ é o comprimento deste raio vetor, enquanto o θ é, digamos, o ângulo medido no sentido positivo, o ângulo que também jaz, digamos, neste, digamos, domínio de integração, θ aqui, jaz também aqui. É fácil de ver que o meu θ, não é? Neste caso, vai-me variar entre 0 e 2π. Também poderia optar por menos π a π. Menos π sobre 2 a π sobre 2. Reparem, eu ter menos π assim e depois até π daria-me, portanto, uma volta completa. Menos π até π. Ou se tivesse menos π sobre 2 a π sobre 2, também daria uma volta completa. Não, menos π sobre 2 a π sobre 2 cometi um erro infernal, não dá uma volta completa. Não dá. E agora ia lançado, menos π sobre 2 a π sobre 2 seria só até aqui. É preciso ter cuidado com estas coisas e tomar atenção, e se calhar o desenho de um boneco não faz mal a ninguém. Mas se eu fizer de menos π a π, menos π até π. Claro que dá uma volta completa. Mas eu vou optar com o θ a variar entre 0 a 2π. O ρ, que é o comprimento do raio vetor, vai variar para percorrer isto tudo, não é? Ou melhor, aqui também se vê aqui, o ρ vai variar entre o raio da circunferência mais pequena e o raio da circunferência maior, que está fixo. Portanto, eu vou dizer que o integral desejado há de ser o integral com o θ a variar-me entre 0 a 2π, o ρ a variar-me entre 1 e 3, o z mantém-se, z igual a 1 a 9. Não esquecer que aqui há um desfazamento entre quando se passa de coordenadas, digamos, cartesianas para as cilíndricas e mesmo depois para as esféricas, claro que há. Esse é um jacobiano, não me posso esquecer aqui do jacobiano. E o jacobiano em coordenadas cilíndricas é precisamente igual ao ρ. Entendendo-se por jacobiano, digamos, eu posso dizer mesmo o módulo do determinante, neste caso o x é função de ρ e de θ, poderia escrever dx, não é? De ρ e de θ não, temos aqui três variáveis, ρ, θ e z, dx, dρ, dx, dθ, dx, dz, estou um bocado constipado, peço desculpa, dy, dρ, dy, dθ e dy, dz. Depois ficaria ainda com dz, dx, dz, dy, dz em ordem a z, evidentemente dá 1. Isto em módulo. Se fizerem este determinante, isto será
como nas polares, nas coordenadas polares, vai-vos dar Rho. Então terei que escrever aqui Rho. E ficarei, portanto, com dz, dρ, dθ. E, portanto, vou passar ao cálculo deste integral. Quando calculo este integral em primeiro lugar em ordem a z, eu vou ficar evidentemente com ρz. ρz, mas devia ter escrito em primeiro lugar 0 a 2π, 1 a 3, e agora sim ρz, em que o z está entre 9 e 1. E agora vou ficar com dρ, dθ. Também é fácil de ver que se o z está entre 9 e 1, por substituição, isto vai me dar 9 menos 1, que está 8, que poderei passar para trás. 8, integral de 0 a 2π. E agora vou integrar o ρ. Portanto, a integração é feita em ordem ao ρ. O que me vai dar ρ quadrado sobre 2. Então coloco aqui também um 2 já. E fico só aqui com o ρ quadrado. Isto entre 3 e 1. dθ. Estão a ser coisas fáceis, como estão a ver. Este ρ quadrado a variar-me entre 3 e 1, isto é um número, dá-me 9, novamente, menos 1 que dá 9 menos 1, que dá 8, então vou ficar com 8 vezes 8 sobre 2 dθ. O dθ, o integral de dθ é θ, o θ a variar-me entre 2π e 0, pelo mesmo motivo dá-me 2π. 2π. Ora, este corta com este, e eu ficaria aqui com 8 vezes 8 dá 64π, que seria, portanto, o volume pretendido, não é? Seria, portanto, o volume pretendido, que seria 64π. Espero, na realidade, que vocês tenham gostado deste vídeo. Então, o que é que me dizem? Gostaram deste vídeo?